Bem-vindos ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudo e Pesquisas Intelectuais e Política nas Américas da Unesp de Franca. Meu nome é Marcos Sorrilha e nós estamos hoje aqui gravando o nosso primeiro podcast de 2020. Acabaram as férias, todo mundo entregou o relatório de bolsa. Tá tudo certo aí com vocês, Carlos? Não querendo nem lembrar disso, mas tudo certo, tranquilo. E aí, Igor, tranquilo? Tudo tranquilo, Sorrilha. Já passaram os tempos difíceis, né? Todo mundo entregou o relatório direitinho. Agora é só esperar a comissão de bolsa aprovar o relatório e correr para o abraço. Mas além da trabalheira, vocês fizeram alguma coisa nessas férias? Aproveitaram para viajar? Leram bons livros? Para fazer uma redação? Para fazer uma redação valendo nota. Eu viajei, fui para a cidade dos meus pais, visitei minha irmã, foi massa, foi legal. Passei o fim de ano na praia. Que beleza. E não li muito não, mas eu fiz uma meta aí de leitura e comprei todos os livros que eu queria ler no ano, isso foi interessante. Olha só, eu li aquele livro que você me emprestou, como é que pronuncia? Michel Houellebecq. Muito bom, hein? Submissão. Indico aí a leitura. Polêmico, mas é. Sobre o que é o livro? É sobre... Ele foi lançado em 2015, né? Ele é uma projeção para uma suposta eleição em 2022 em Paris. Paris não, desculpa, na França. Na França. E como se tivesse um candidato de uma frente muçulmana que tivesse muita força, assim, e a esquerda fica meio sem saber se defende, por exemplo, tipo a Le Pen ou ele, né? Um candidato mais uma direita mais conservadora ou uma esquerda pseudo-muçulmana, assim, essa é a grande discussão do livro. E o livro ficou mais famoso ainda porque ele era a capa, né? O Michel Houellebecq, ele era a capa da Charlie Hebdo quando aconteceu o atentado e tal. E é muito polêmico o livro, a forma com que ele lida com as relações sociais. Eu li outros livros dele e os protagonistas são sempre um homem cis, hétero, e que tem uma relação lírica com o feminismo, assim, bem polêmico, assim, no mínimo polêmico. Ele é polêmico. Mas assim, a forma da escrita é muito interessante, assim, ele é bem direto no que ele vai falar. Foi uma leitura aí agradável de começo de ano. Agora que a gente volta ao trabalho, né? Então o IPA está voltando, e agora com esse primeiro podcast, nesse ano de 2020. E nós vamos fazer um podcast um pouco diferente hoje, né? Nós vamos comentar um pouco sobre o trabalho que a gente fez em 2019 e projetar algumas coisas para esse ano. Mas e você, Igor? Acabei nem perguntando. Ficou aqui em Franca mesmo? Eu acabei ficando por aqui. Resolvi adiantar um pouco mais aí a dissertação, ler umas coisas também, né? Uhum. Talvez aí eu vá viajar mais pra frente, mas por enquanto prefiro focar mais. Igor, a gente sempre conversa aqui, né, sobre vários assuntos de América e tudo mais. O Carlos já mencionou em alguns outros podcasts que ele estuda o Nicanor Parra, né, o poeta chileno. Conta um pouco aí sobre sua pesquisa, acho que a gente nunca falou sobre isso. Pois é, atualmente eu estou pesquisando, fazendo uma comparação, na verdade, entre os movimentos de independência em Cuba e em Porto Rico, mais especificamente dois movimentos que acontecem em 1868, que é um ano-chave não só para a história dessas ilhas, como também para o Caribe e para a própria história da Espanha, lembrando que nesse momento você tem um golpe na Espanha que derruba a monarquia e instaura a Primeira República. Então, é uma pesquisa que busca entender os rumos que essas revoltas de independência elas vão tomar e também dar uma olhada ali no contexto, nas coisas ao redor, para poder esclarecer um pouco mais o porquê que a revolta de Porto Rico ela acaba sendo reprimida mais rapidamente, em questão de dias, enquanto que a revolta de Cuba
ela acaba durando um pouco mais e se transforma em uma guerra com 1 década de duração. Bom, legal. Então é isso. Vamos então para o nosso programa falar um pouco mais sobre o que foi o IPA em 2019. Vamos lá? Bom, então, estamos voltando. Primeiro IPAcast 2020. Ano passado a gente começou em março, se eu não me engano. A gente gravou o primeiro em fevereiro com o Fred. Foi só eu e o Fred que fizemos a gravação. Vocês começaram já do Mário Vargas Llosa, que foi o segundo? Sim. Você também, Igor? Também. E aí desde então nós três estamos aqui em todos, né? Sim. Pois é, então, a gente está gravando agora o primeiro de 2020 e queremos falar um pouco sobre a experiência do que foi o IPAcast o ano passado. Nós tivemos o primeiro que saiu foi em março, sobre a Nicarágua. Tinha acabado de acontecer um problema com o Daniel Ortega lá, eu chamei o Fred que trabalha com Nicarágua desde a vida inteira dele. E a gente gravou uma coisa meio improvisado. Na época, a gente fez direto a gravação no Skype. E já no segundo, a gente fez sobre o Mário Vargas Llosa. A gente convidou o Matheus Sacomã. E a gente já fez sobre o Mário Vargas Llosa. Agora, eu estava dando uma olhada aqui nos números. Assim, achei muito legal o feedback que a gente teve ao longo do ano, e algumas coisas que às vezes assim, você nem imagina que possam acontecer, né? Então, assim, a gente fala muito de divulgação científica, do trabalho da academia, né? De como muitas vezes a universidade fica encastelada, né? A gente produz um conhecimento que fica somente entre nós. E aí o podcast aparece como uma ferramenta que a gente pode, às vezes, levar essa discussão da academia para pessoas que talvez nem saibam que existam grupos de pesquisa, o que os grupos de pesquisa fazem e tudo mais. E eu acho que alguns dos programas que a gente gravou conseguiram atingir esse objetivo. E assim, de uma forma interessante, eu acho que teve um diálogo, né, entre a página no Facebook. A nossa página no Facebook começou de maneira tímida, agora está com quase 3 mil inscritos na página, né, de pessoas que curtiram a página, e por meio, e alguns programas que a gente gravava reverberavam lá também, né, com algumas discussões e tudo mais. Mas de maneira geral eu achei interessante justamente alguns números que eu levantei a respeito do IPAcast e que eu queria agora partilhar com vocês. Basicamente é o seguinte, os números que eu tenho aqui, eles são do Spotify, do Castbox, do SoundCloud e do YouTube, né? Eu somei tudo e cheguei aqui nos principais programas que a gente teve, aqueles que tiveram mais acesso e tudo mais. E aí foi legal que em duas plataformas, né, que é o Spotify e o SoundCloud, a gente consegue mapear algumas outras informações que permitem a gente entender um pouco melhor o nosso público. Entre todos os programas, qual que vocês acham que teve a maior audiência? SoundCloud. Entre as duas plataformas, você disse? De todos os programas? Isso. O que teve mais? O do Gramsci. Do Gramsci. Foi o que teve mais impacto, né? O Gramsci realmente foi o que teve mais comentários no Facebook também, muito envolvimento, né? Uhum. Então, isso que eu achei interessante, porque assim, o envolvimento que a gente viu no Facebook, ele se comprova nas plataformas, né? De fato, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, ele foi o episódio mais ouvido, né? Somados as 4 plataformas, ele teve
1.423 ouvintes. Ouvintes não, né? Clicadas no play, né? Essa é uma diferença que também vai de plataforma para outra, que é quantas pessoas apertaram play, quantas pessoas ouviram e quantos ouvintes dedicados a gente teve, né, por episódio. Então, assim, em primeiro lugar, ficou Intelectuais e Política em Gramsci, com 1.423 clicadas, né, no play. As pessoas que foram lá atrás e pelo menos demonstraram a intenção de ouvir. Ficou em primeiro lugar. Agora, o que é interessante é que no SoundCloud ele teve 767 acessos e no Spotify 470. O Spotify ele entra depois, né? Os primeiros episódios não estavam ainda no Spotify, né? Eles ficaram mais no SoundCloud. E aí a gente percebe que depois do quarto, quinto episódio, os números do Spotify ficam melhores do que os números do SoundCloud. E você tem os dados do segundo, terceiro? Talvez fosse interessante mencionar também. Então, vamos comentar sim. Agora, é o seguinte, né? Esse foi um assunto extremamente polêmico, né? Por conta de toda a mobilização em torno do Olavo de Carvalho, a chegada do Bolsonaro à presidência. Então, de uma maneira ou de outra, o tema do Gramsci, né, acabou atingindo pessoas que não necessariamente têm um acompanhamento acadêmico sobre a obra do Gramsci. E eu acho que isso pode ter pesado também para trazer uma audiência, né? Ah, sim. Era bem na época, assim, também. Foi logo foi nosso terceiro episódio, o do Gramsci. Então, março, abril, maio, isso foi em maio, né, que ele saiu. Então, estava ainda muito recente, e todas as discussões sobre o Olavo de Carvalho e tal, acho que acabaram chamando... Até a gente viu isso na página acontecer, que foi justamente toda aquela discussão em torno do... que a gente era financiado pelo George Soros, né, e tudo mais. Agora, em segundo lugar, Igor, ficou justamente o da Nicarágua, que foi o nosso primeiro. Mas, por conta do SoundCloud, ficou com 960 acessos, sendo 646 acessos lá no SoundCloud. Que eu acho que foi também o primeiro episódio, né? Então foi... o primeiro episódio geralmente tem esse... um chamariz, né? As pessoas vão e querem conhecer e tudo mais. Mas também o que eu percebi, né, do SoundCloud, é que como a gente paga o SoundCloud, diferente do Spotify, ele faz pela gente um serviço de divulgação. Então o que eu percebo também é que ele atinge um público que a gente não pega lá na página do Facebook. Isso é interessante, diversifica um pouco mais, né? É verdade. Não, é interessante porque às vezes chegam umas curtidas que você fala assim, nossa, de onde que veio, né? E é porque, como a gente é assinante premium, ele faz a indicação para as outras pessoas que tenham interesse em assuntos comuns, digamos assim. E aí eu acho que tem alguns assuntos que a gente vê que são importantes assim para além do Brasil, né? E aí vocês têm uma das coisas mais bizarras que eu achei até agora, né, na análise desses dados, é que no SoundCloud, o nosso, vocês não vão acreditar, a cidade que mais acessa, eu até agora duvido desse dado aqui, mas enfim, a fonte é o SoundCloud. A cidade que mais acessa o IPAcast no SoundCloud, deem seus palpites. Eu não vou falar que você já me contou. Diz aí, Igor. De repente, São Paulo? Pois é. Errou por alguns quilômetros de distância. Paris. Paris? A nossa maior audiência no SoundCloud é a França, com 2.130 acessos, todos eles vindo de Paris. Eu não sei quantos acessos? 2.130 acessos, todos vindo de Paris. A segunda cidade é São Paulo, 184, e a terceira é Franca,
110. Brasil perde para França, lá no SoundCloud, por 1.000 ouvintes, 1.000 acessos, né? Dá 1.133 no Brasil, e o terceiro colocado é os Estados Unidos, com 156 acessos. Eu não sei, aqui falando completamente de leigo, assim, eu não sei se SoundCloud fica na França, e aí eles computam com uma coisa só, ou se isso é o meu amigo Marcel Ribeiro que mora lá, e todos os acessos são dele. Não, o SoundCloud é alemão. Então, eu fico aqui nessa indagação. Fica aqui a dúvida. A fundação foi na Suécia, mas a sede é em Berlim. Então acho que não tem nada a ver. Mas existe a interação de alguém que seja de lá, que de repente curta nossas publicações ou entre em contato? Isso, não faço a mínima ideia. Eu até consigo ver quem são os principais ouvintes. Esse podcast pode servir, né? Entre em contato aí, manda uma mensagem pra gente. Avisa. Pois é, se você tá aí na França... Se você for vir pro Brasil, aluga aí a Airbnb pra gente. Pois é, se você mora aí na França, escuta a gente, né? Avisa se é você que escuta. Não, tem que ser mais de uma pessoa, né? É claro. Você... 1.000 acessos, uma pessoa. Se você tá fazendo isso, você é uma pessoa só para. Então, são 2.130 acessos vindo só da França. É 1.000 a mais que no Brasil. Nossa, achei que era 1.000, já tá errado. É muito. Sossega, vai ver um filme. Se é só você, por favor, a gente fica envadecido, mas, né, tem outras coisas pra fazer na vida. E aí, isso que eu achei um dado curioso, assim, os restos dos dados no SoundCloud eu acho ok. Porque, assim, nos Estados Unidos a gente gravou com o Júlio, tem mais gente que a gente conhece que mora lá, a gente gravou... Com a Anne também. A gente gravou com a Anne, no episódio sobre Bolívia. Então, natural, né, que apareça pessoas de lá. Agora, o número da França que eu fiquei impressionado. Se vocês dominam alguma coisa sobre o SoundCloud e tem alguma suspeita de onde vem esse número, também, por favor, nos mande um e-mail ou contate-nos lá no Facebook. Boa. Para ajudar a gente. Ou no Instagram também. No Instagram, no Twitter, enfim, nas nossas redes. E isso se repete em outras plataformas ou só no SoundCloud? Não, só no SoundCloud. Lá no Spotify, por exemplo, a gente tem a nossa principal base no Brasil. Né? No Spotify nós tivemos quase 3.000 acessos. Né? Foram 2.884 acessos. Desses 2.884 acessos, 2.043 ouviram o podcast, sendo que 715 eram pessoas exclusivas, né? Assim, não se repetiram, né? A gente também tem 320 seguidores no Spotify. E no Spotify, a nossa principal base é o Brasil mesmo. São 1.998 brasileiros, 1.998 acessos vindo do Brasil. E o segundo lugar é o Peru, com 15. Terceiro lugar é Portugal, com 8. E aí a França nem aparece. A França só ouve o SoundCloud. Spotify acho que não faz sucesso na França. Curioso isso, né? Interessante. Mas isso diz muito, assim, se for verdadeiro esse negócio da França, isso diz muito de como cada cultura, sociedade, assim, usa suas redes sociais, né? Porque realmente, eu já conversando com alguns gringos, a gente vê que eles não usam igual a gente, né? Não as mesmas redes, não os mesmos aplicativos e tal. Por exemplo, nos Estados Unidos o WhatsApp é nulo. Né? Então. Quem usa muito são os latinos que moram lá. Agora, eu fico também me questionando, será que tem um público assim que entende português? Enfim, estou aqui curioso com essas informações. Agora, então, a gente já falou, primeiro lugar ficou o Gramsci e política. Esse, de fato, eu esperava, né, que ficasse em primeiro lugar mesmo, por conta
toda uma movimentação que teve na página. O da Nicarágua, por ter sido o primeiro, foi o que teve mais, assim... Eu lembro quando eu fiz um outro projeto que eu tive, que era sobre trilha sonora e contos, que o primeiro também ficou sempre como o mais acessado, porque eu acho que as pessoas têm um pouco de dó e piedade, vão lá, né, saber dar uma força, dar uma curtida. Então, assim, o primeiro tem uma maior divulgação mesmo, e também é o que está mais tempo. Então, ele, na cauda longa, não dá nem para comparar. Por exemplo, um que foi lançado em março, como o da Nicarágua, com o que foi lançado em dezembro, como é o caso do Intelectuais, as Américas e o Desafio da Modernidade, né? Esse ainda tem 10 meses pela frente para crescer a audiência. Agora, o terceiro colocado... Peraí. Para. João Kleber. Então, eu ia perguntar se o terceiro é algum da guerra direita-esquerda. Quem venceu a guerra direita-esquerda? Se não for o terceiro, depois você fala. Não é o terceiro. Beleza, é o terceiro. Beleza. Então, no Spotify Entendi, no geral, né? No geral, porque assim... Porque tem esse fenômeno SoundCloud que eu não consigo explicar, que até o podcast 5, o SoundCloud tem números assombrosos. Assim, ó, por exemplo, vou falar para vocês. O IPAcast, o 3, que é o Intelectuais e Política em Gramsci, teve 767 acessos. O da Nicarágua teve 646 acessos. O que ficou em terceiro, que é Militarismo e Militarização na História dos Estados Unidos, ficou com 628 acessos, que é o quinto que a gente fez. Uhum. O da Mafalda, que ficou em quarto lugar, teve 615 acessos, e esses são os 5 primeiros que a gente gravou, que a gente ainda não subia para o Spotify nessa época. Tá. Então, são os principais números do SoundCloud. E aí, depois que a gente passa aí pro Spotify, os números do SoundCloud caem bastante. E o do Spotify tem um acesso legal, tudo mais. Não tão grande quanto era no SoundCloud, mas com uma outra base de comparação. Acho que é a forma que a gente compartilhou os links também, né, Ramon? A gente compartilha lá na página, a gente põe o link do Spotify, né? Sim. Porque é o que o pessoal tem mais acesso, o pessoal escuta mais, né? Pelo menos é o que a gente acha, né? Agora vamos medir isso daqui. Então, o terceiro lugar foi Militarismo e Militarização na História dos Estados Unidos, né? Com um total de 855 acessos. Nossa, corta essa parte, que a Clarissa vai ficar muito chato. Por quê? Não, vai ficar se achando. Corta. Não põe essa, não. Não, isso que eu ia falar. Pode ser que o fenômeno Santiago Dantas, né? Que a fanbase da Clarissa tenha atraído ouvintes para o nosso episódio. Pode ter acontecido isso, por que não? Não, eu acho que... Eu não sei, não. Eu acho que, na verdade, pode ser um assunto mesmo, saca? Aham. E é o talento da Clarissa, com certeza. Talento da Clarissa. Chamariz. Porque, assim, dá pra gente medir aqui, assim, por exemplo, no Spotify, fica em 8º. Não, fica em 7º. E no geral ficou em 3º. Entendi. Aí, o quarto colocado é Kino e Mafalda. Que é um assunto que chama atenção. É um assunto que chama atenção e também tá lá naqueles números dos 5 primeiros do SoundCloud, né? E, por exemplo, ele fica em 8º no Spotify, mas ele ficou em 4º no geral. Entendi. E aí a gente chega na guerra esquerda e direita. Quem vocês acham que venceu a guerra esquerda e direita? A esquerda. E você, Igor? Eu também acho que foi esquerda. Marxismo cultural, né? Marxismo cultural. Pois esquerda na América Latina venceu, ficou em 6º, e a direita na América Latina ficou em 8º. Então, depois não adianta ir lá no Facebook encher o saco. Se pois não for ouvir...
Deu 479 acessos à esquerda na América Latina contra 332 da direita na América Latina. E vocês não sabem o que eu acho. Eu acho que desses 4 teve mais acesso de gente que foi lá para xingar, entendeu? Possível. Então, assim, na verdade, acaba tendo mais acesso porque teve gente, o hater, né? Foi lá conferir o programa, ou não, né? Só. Então a direita ficou em 8º lugar e a esquerda ficou em 6º lugar. Agora, o que é interessante também é que lá pelo Spotify a gente consegue dividir quem é o nosso público, mais ou menos, o que o nosso público gosta, o que o nosso público ouve. E aí eu vou dar um pouco da dimensão do que a gente conhece do público universitário que mais ou menos tem interesse no assunto. Vou falar aqui qual é a playlist do IPAcast. Explicando. O Spotify ele faz assim, ele pega os seus ouvintes e ele fala assim, olha, os seus ouvintes também escutam tais artistas. E os nossos ouvintes escutam Jorge Benjor, Caetano Veloso, E Billie Eilish. Não. Chico Buarque, Tim Maia e Beatles. Me surpreendeu sentir falta de Los Hermanos. Nossa, se tivesse Los Hermanos, é que assim, Chico Buarque já me ofende o suficiente. Assim. É um público bem MPB, né? É um público MPB, de esquerda, né? Esquerdista. Eu acho que isso tem um pouco a ver assim, com os assuntos que a gente trata e com a área, né? A nossa área de humanas e principalmente de história é uma área mais progressista mesmo, né? Não estou falando que só quem é progressista escuta Chico, Caetano e tudo mais, mas eu acho que existe uma certa relação do público com os próprios gosto e preferência musical. Ou eu estou viajando? Não, eu acho que é isso mesmo. Gente que usa barba e não toma banho. Como é que é? Gente que usa barba e não toma banho. Ah, entendi. Pô, mas dá pra fazer uma playlist aí do IPA. Isso. É verdade, é interessante. Mas aí a gente vai dar uma repaginada ano que vem e ser Wagner. É? O que a gente pode fazer assim, né? A playlist do... A playlist, como que é? A playlist do IPA ou será épica ou não será ou nada. Não será nada. Outra informação interessante... A gente tá rindo, mas é triste. A gente tá rindo, mas é de nervoso. Outra informação interessante que o Spotify nos traz é sobre gênero e idade. Igor, se você tivesse que arriscar, quem é o ouvinte médio do IPA, que você arriscaria? Olha, eu diria que deve ser um público masculino de uma idade ali entre 25 e 40 anos. Certa resposta? Certo. Exatamente isso, cara. Na mosca. Pô, nem deixou chutar. Eu ia chutar senhoras de 75 anos. E ouvem antes do baile. Senhoras que acham a voz do Carlos bonita e que ouvem o IPA antes do baile. Não, mas é que o Igor foi na mosca. Exatamente isso. 65%, 69% do nosso público é masculino, entre a idade, e 35% entre 28 e 34 anos. As senhoras, Carlos, são apenas 5%. As pessoas entre 60 e 150 anos. Ô, louco, 150 anos. 150. Olha, talvez a pessoa mais velha seja ouvinte do IPA, e a gente não sabe. Pô, se alguém de mais de 100 anos estiver ouvindo o IPA, escreva pra gente. A gente vai mandar um livro pra você. Não, sério, se tiver aí alguém com mais de 100 anos ouvindo o IPA, por favor, se manifeste que a gente manda um livro aqui da nossa coleção. Não, eu escrevo um livro pra você. Bom.
E aí, assim, então, ó, entre 18 e 22 anos, que seria o público acadêmico mesmo, assim, que está na graduação, digamos assim, né? São 18%. E entre 23 e 27, que seriam os mestrandos e doutorandos, 21%. Então, os dois somados têm mais do que os que estão entre 28 e 34, que são 35%. Agora, o que é interessante, entre o público de 18 e 22 anos, dá empate entre homens e mulheres. Então, fica 50% de homem, 50% de mulher no público entre 18 e 22. Aí o desequilíbrio começa nas outras faixas, né? Então, 23 a 27, o número é muito maior de homens, assim como no de 28 a 34. Pô, mas é isso. Então, assim, eu achei bastante interessante essas informações. Primeiro que eu fiquei surpreso, assim, porque, no geral, a gente teve 7.410 acessos, né, em todas as plataformas. Alguns números, de fato, me surpreenderam. Esses números dos 5 primeiros episódios do SoundCloud, o número da França e algumas coisas lá do YouTube. Verdade. No YouTube, por exemplo, o do Gramsci teve 158 acessos lá. E o do Mário Vargas Llosa, 155. Porque, assim, 1h e tanto de programa, né, no YouTube. Tem gente que consome YouTube meio como podcast também, né? Sim, mas pensar que isso é um número muito baixo pro YouTube, obviamente, a gente sabe disso. Ninguém aqui é youtuber ainda, mas tem um de nós que tá em processo. Mas, assim, mesmo sendo um número baixo, é estranho porque não é nossa plataforma, né? Não é, a gente não fez direcionado. A gente não divulga, exatamente, a gente nem divulga. Não posta nem no site, nada, nem na nossa página. E aí, você sabe que lá no Facebook, no YouTube, a gente tem um comentário escrito assim, vim atrás do que eu queria. Como é que é? Vocês lembram disso? Não lembro. Eu vou lá procurar. Acho que eu nem sabia. Não, eu faço questão de olhar aqui agora, que é um dos comentários mais... Até o Rainer comentou isso depois, que é um dos comentários mais inusitados que eu já esperei ter num podcast no YouTube sobre Gramsci. Quer ver, ó? Vou ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Muito bom. Estava procurando informações e encontrei. O material é de qualidade. Invistam em marketing e serão um sucesso. Abraço. Olha MC Brada. Ó? MC Brada, inclusive, se você estiver ouvindo a gente, quiser fazer uma parceria, o funk do Gramsci, você avisa a gente que estamos abertos à proposta. Brada ou Braga? Brada, MC Brada. Acabei de procurar aqui, ele tem uma música chamada Rabão. Eu acho que ela pode entrar no playlist, na playlist. Sei lá, podia ser uma coisa assim, tipo o funk da hegemonia. Por que não? Vou bolar uma letra, vou mandar para MC Brada. Essa parada de marketing, né? Óbvio, a gente sabe aqui que o MC Brada não foi lá comentar, né? Provavelmente ele tem uma equipe, a gente tá brincando, mas talvez essa parada de investir em marketing, né? Seja, na verdade, um engajamento de comentar outros podcasts. Tá? É que o YouTube funciona muito assim, né? É verdade. E a gente não... É verdade. Pô, não tem como você entrar lá no Spotify e falar, gostei muito aqui do... porque o YouTube, o YouTube não parece, mas ele é uma rede social. Sim, com certeza. Né? Não é uma plataforma só de vídeos. Ele nasceu mais como rede. A ideia dele era ser de rede social. E então é isso mesmo, assim, a gente podia... É que, assim, somos nós três, basicamente, né, no IPA. Agora a gente vai ter a adição do Cauê como membro fixo também do IPA, né? Trabalhando mais lá no Instagram, produção de conteúdo para o Instagram. O Cauê faz uma pesquisa na graduação ainda sobre X-Men, mas também mexe com criação de arte, ele é desenhista, ilustrador. Sim, tem mais gente querendo também, né? A gente vai conversando assim. O grupo deve ficar maior, eu imagino.
Isso sim. A gente voltou com as nossas reuniões do ano passado, então tem mais gente procurando para colaborar com o IPA. A gente tem o plano mesmo de integrar também os alunos da graduação nos episódios, né, para eles participarem, para produzir conteúdo no Medium. Mas assim, se for parar para pensar, é muito trabalho para fazer. Então, por exemplo, se for cuidar do YouTube, só do YouTube já seria um trabalho, né? Para fazer tanto a divulgação, como fazer isso que você falou, né? Entrar em outros podcasts como o IPA mesmo, comentando, né? Para aparecer. Na parte do Instagram também, assim, produzir conteúdo exclusivo para o Instagram é complicado. E também tem uma outra coisa que acho que é mais complicado aqui para a nossa área, que é pensar um grupo de estudo, e aí vou até causar polêmica, como um produto, né? Pensar as coisas que a gente faz não como uma produção apenas de conhecimento, mas como um produto. Então, assim, identificar quem é o público-alvo, pensar no ouvinte como um público-alvo, são coisas que a gente, que na academia passa longe nessa discussão. Imagina, assim, pensar educação como um produto, né, como uma mercadoria, é algo quase uma blasfêmia assim, no campo da educação. Aí a gente tem aqui, a gente trabalha com história e tudo mais, a gente é muito contemplativo às vezes, né? Pensa no saber em si, e não pensa que, às vezes, para o negócio dar certo também, não basta só discussão e tal, mas pensar o próprio grupo de pesquisa e o podcast como um produto, né? E aí quando o MC Brada fala pra gente que a gente tem que investir em marketing, eu não tenho um puto pra pôr nesse negócio, já paga, a gente não tem nenhum tipo de recurso público disso, é tudo feito com os nossos esforços, assim, todos os impulsionamentos de Facebook e de Instagram, tudo. Instagram, SoundCloud. O próprio SoundCloud, é tudo coisa nossa mesmo. Então, assim, pensar em projetos de marketing não dá para pensar. Mas é interessante imaginar que, às vezes, falta tentar entender o que a gente faz também como um produto. Né? Ou não, né? Assim, não que eu discorde, eu até concordo, mas ou mesmo seguir nessa linha de um público menor, que vem por voluntarismo mesmo. Eu acho que as duas saídas são possíveis e interessantes, então, mas enfim, também não seria contra o projeto ser maior, mas só para esclarecer o público que está aqui perdendo tempo ouvindo a gente, a ideia de fazer esse balanço é meio que para pensar os rumos, né? É verdade, né? E pensar também, né, assim, da qualidade do que a gente pode oferecer. Sim. Né? Não só no sentido de mercadoria, não, mas assim, de realmente, mesmo se a gente ficar com, eu acho assim, quase 8 mil acessos em 10 meses, né? Em 10 meses a gente fez 16 programas, né? Foram 10 programas do IPAcast mesmo, né? E mais 6 IPA Express. E a gente teve 8 mil acessos, né? Então, assim, mesmo que a gente continue com esses números para 2020, pensar que a gente atinge um número que às vezes é muito maior do que um grupo de pesquisa convencional atinge com participações em eventos, organizações de eventos, né? Então, pensar em pautas direcionadas para um determinado público e tudo mais... pode gerar mais qualidade no nosso conteúdo, né? E que mesmo mesmo que a gente fique restrito a um grupo específico, né? Que a gente consiga levar o melhor conteúdo possível. Né? Sem dúvida, né? Mesmo porque produzir, assim, claro, a gente precisa diversificar, mas produzir assuntos que de repente não tem tanto apelo não tem muito sentido, né? Se o nosso grupo tem intenção de divulgação, de procurar atingir mais pessoas, né? Se não tiver apelo, você faz um artigo. Não, brincadeira. Se é pra ninguém ver, não, né? Brincadeira. Escreve um artigo. Mas a gente podia... Duas coisas que eu penso, até ia citar uma opinião aqui sobre um assunto que a gente
O que eu queria trabalhar, embora não vai dar tempo e tal, é só até para as pessoas verem como que a gente organiza a pauta, né? Pensa ela. Mas tem duas saídas pro IPA, né, que são interessantes e rola a gente pensar para esse ano. Uma é tentar de fato trazer o conteúdo acadêmico para cá, mas, por exemplo, penso divulgação científica, né? Eu penso em publicar algo numa revista científica, por que não trabalhar aqui também, né? Desde que não seja algo específico demais. Falar aqui das revistas, né? Tirar um começo assim para falar, ó, tal revista abriu o dossiê, se você é aluno da graduação, tal, isso é uma coisa que eu penso faz tempo e eu acho que a gente pode começar a aplicar. Podia fazer mesmo. Mas uma outra coisa também, o que está sendo comentado? Essa semana teve 3 assuntos que são dos Estados Unidos. 3. Super Bowl. A gente podia ter feito. Beleza, a gente tá sem tempo, mas você fez, né, no seu Insta. No final, acho que a gente pode até falar pra te seguirem, porque é uma plataforma que você começou agora. E tá, querendo ou não, com um trabalho de influência. Você já tá com um número de seguidores que pro começo é bem interessante. E tende a aumentar, né? Mas enfim, no IPA mesmo a gente não fez, mas também por causa das férias, né? Podíamos ter feito e podemos até publicar o seu vídeo lá, sem problemas. Aí tem as primárias, e eu imagino que vai render um podcast pra gente, né? Então, tem só as primárias, tem as eleições e tal. E tem o Oscar, né, cara? É verdade. O Oscar seria um assunto muito legal de comentar, porque, mesmo a história do Oscar, pegar e trazer alguém aqui que fale de cinema e tal. Esse ano, 2019 para 2020, sim, foi um ano muito produtivo do cinema. Tem um tema assim que tem sido batido demais, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que é a desigualdade social. Aparece muito no Parasita, que nem é um filme americano, mas que está sendo muito falado. No próprio Coringa, né? No próprio Coringa. No História de um Casamento, fala muito das relações sociais, né? E hoje dá para trabalhar a ideia da Netflix, o quanto ela é surpreendente ou não, né? O quanto ela pode ou não ganhar finalmente um Oscar. Eu acho interessante, assim, tem muito assunto para falar em cima de cinema, e cinema é uma coisa que a gente não trouxe, e é um assunto extremamente pop. É verdade. Eu tô dizendo isso porque eu ouvi até o podcast do Nerdcast na sexta-feira. E é um podcast que eu ouço bastante, acho que é o maior podcast do Brasil. Sem dúvida, é a grande referência. E eu achei muito ruim, eu achei o podcast deles muito ruim, muito chato, cara. Os entrevistados me pareciam não manjar muito do assunto. Então, assim, com todo respeito, mas eu não gostei particularmente. E é um assunto que a gente poderia ter comentado, assim, às vezes até com um pouco mais de propriedade, pelo menos da parte histórica dos filmes e tal. É verdade. Enfim. Eu acho que, assim, com certeza, eu tava pensando a gente gravar o IPAcast de março, né, que vai sair em março, que seria o primeiro já temático, sobre as eleições dos Estados Unidos, né, que começaram as primárias americanas agora nessa semana, né, que a gente tá gravando aqui, começou, na verdade, ontem, tá toda aquela confusão de Iowa ainda. E aí, para explicar, trazer algum convidado para explicar como que funciona lá, porque o negócio lá é mais tenso do que regulamento do Campeonato Carioca. Né? Taça Guanabara, Taça Rio, quem ganha, quem não ganha. E aí, mas eu acho que isso que a gente podia também gravar, fazer um sobre cinema, pegar alguma coisa, falar sobre história e cinema dos Estados Unidos, né? Tem bastante gente que trabalha... Nossa, demais. Ou então de América Latina, né, cara? Dá pra falar muito, sim, né? Cara, a Mariana Vilaça estudou cinema cubano, né? Assim, me vem na cabeça. Não, da hora. Eu gostaria de falar, assim, gostaria de conversar com alguém, não falar sobre isso, sobre cinema argentino e peruano, assim, também. Eu queria conhecer alguém. Seria bem legal. Falar sobre isso. Eu vi alguns filmes peruanos da época do mestrado e eram bem legais. Se eu não me engano, tem uma parente do Vargas Llosa que é, inclusive, a diretora de uma adaptação lá do Pantaleão e os Visitadores. O Peru tem um cinema bem interessante, pelo menos o que eu assisti, né? E não chega aqui, né? Não, ainda não é... Aqui o que chega é mercadológico, né? É difícil. Argentina, Chile, México... porque assim, existem 2 correntes no cinema, pelo menos, né? Que é festivais, porque aí você lança um filme no festival e depois ele cai no torrent, basicamente. Ou não, né? Ou ele vai pro cinesala, para salas de cinema mais tradicionais, que eu acredito que, assim, perto da gente, falando aqui em Ribeirão, deva ter, né? Esses cines mais culturais,
Santos e São Paulo são as cidades que eu conheço assim que tem. É, e depois aqui disso, no estado, né? no torrent. Aqui perto da gente. Uhum. E cai no torrent depois, né? E os mais mercadológicos mesmo, assim, o que eu tô chamando de mercadológico ainda não é blockbuster. Mercadológico é os que tem grande lançamento, mas, por exemplo, concorrem ao Oscar, tipo Coringa. Né? Que ele, ao mesmo tempo que ele é um filme de festival, ganhou a Veneza, ele é um filme que leva multidões no cinema. Como O Segredo dos Seus Olhos, Ricardo Darín. Isso, é. E aí é engraçado que esses filmes sempre tem uma adaptação americana também, né? O Segredo dos Seus Olhos tem. E o Parasita parece que vai ter também. Vai ter. Nove Rainhas também tem. E o Parasita parece ter também. É porque os caras preferem fazer uma versão do que ler legenda. Pois é. Bom, então a gente está projetando aí para 2020 um episódio sobre eleições e um episódio sobre cinema América Latina ou cinema americano, mas história e cinema. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão de pauta para o IPA em 2020, de algum assunto que vocês queiram ouvir, não deixe de nos procurar lá no Facebook, deixar os seus comentários lá, enviar uma mensagem, fazer sugestão, tanto de sugestão para assuntos para a gente compartilhar nas nossas redes sociais. E siga-nos, né? Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, no Twitter, nós temos e-mail também, mas se bem que a gente nunca recebeu um e-mail. Enfim, a gente está esperando, interaja com a gente quer fazer 2020... Manda nude. Não, manda nude não. A gente quer fazer 2020 um ano que a gente tenha ainda mais integração com o nosso público e que a gente consiga atingir ainda mais um número maior de pessoas. Então, se você tem alguma sugestão, tanto de pauta quanto de algum tipo de interação que a gente possa fazer, não deixe de nos procurar. Além disso, vou aproveitar o espaço que a gente tem aqui para fazer uma divulgação de um projeto mais pessoal que eu estou desenvolvendo esse ano, que eu sou professor de História das Américas aqui na Unesp de Franca, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e eu trabalho especificamente com América Espanhola e, mais recentemente, com História dos Estados Unidos. E nesse ano eu resolvi criar conteúdos de História dos Estados Unidos, tanto de política quanto de História dos Estados Unidos, com um enfoque maior para as eleições norte-americanas. Então, eu estou produzindo conteúdos tanto no Instagram, @sorrilha.pinheiro, quanto no YouTube, você pode procurar lá Marcos Sorrilha, mas também tenho feito comentários, replicado notícias lá no Twitter, @m_sorrilha. Já coloquei coisas sobre as primárias, sobre como funciona o sistema de primárias, e também sobre a repercussão do que aconteceu já essa semana nas primárias de Iowa. Então, vai ter bastante conteúdo esse ano, tanto meu quanto do IPA, e a gente espera que vocês continuem nos seguindo e que vocês continuem desfrutando do conteúdo que a gente produz aqui. Tá certo, moçada? Alguém quer deixar algum último recado? Eu queria mandar um abraço para as velhinhas de 75 anos mais que me ouvem e bom baile. E hasta luego! Bom, e a gente não poderia ir embora sem fazer um agradecimento especial a todos os convidados que participaram gentilmente do IPAcast, tornando possível a realização dos episódios, compartilhando seus conhecimentos e as suas ideias sobre suas áreas de pesquisa. Então, nosso muito obrigado ao professor Alberto Ágil, ao Amilcar Pereira, a Alexandra Tedesco, ao Julio Aguaio, a Anne de la Quintana, Suei Yamamoto, Matheus Sacomã, Marcos Vinícius, Matheus Oliveira, Clarissa Forner, Danilo Ribeiro Araia, Pablo José Iturralde, além, é claro, de outros participantes convidados que são membros do IPA, o Vitor Miciato, o Fred Maciel, a Ana Paula Daniel, o Rainer Souza
e o professor Marcos Alves de Souza. Muito obrigado a todos e também um grande abraço aos meninos e meninas da graduação que fazem parte do grupo de pesquisa do IPA e que vão às reuniões a cada 15 dias. Esse ano nós queremos contar também mais com a participação de vocês. Um bom 2020 para todos e agora sim, hasta luego!